Oi, pessoal, vamos para mais um Provérbios. Hoje quero falar com vocês sobre Provérbios 20. Como sempre, farei a leitura comentada, né? Ou seja, vou comentar os versículos que mais fazem sentido para mim, né? E você na sua casa faça a releitura. A Bíblia que eu uso é essa aqui, ó. A versão que eu uso é essa aqui, tá? A CF Almeida Corrigida Fiel, tá bom? E aí na sua casa você faça a releitura. O tema de hoje é ter domínio próprio e governar as emoções. Vamos lá. O primeiro versículo ali, ó. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Aqui a gente já quebra um pouco da religiosidade. Aqui eu não estou defendendo placa de igreja nenhuma, tá? Não defendo nenhuma, porque todas têm seus prós e contra. Então a gente respeita e tá tudo certo. Mas a questão aqui é que as pessoas falam, não pode beber uma cerveja, não pode beber vinho, enfim. Aqui não é a quantidade de bebida, aqui não é a bebida alcoólica em si, é a quantidade. E aqui ele fala de vinho, né? Bebida forte, enfim, o vinho. Mas eu já vou abranger um pouco mais, vou maximizar um pouco mais aqui. Não é só bebida. Aqui nós temos também comida, por exemplo, aquela pessoa que come assim e não se sacia com aquilo, tá sempre querendo mais. Aqui eu vou falar também eu coloco nesse grupo também pessoas que não controlam a questão do consumismo, por exemplo, compram desesperadamente, não pensando no amanhã, ou não pensando se realmente estão precisando daquela roupa que ela comprou, né, que foi feita a compra. Aqui também eu falo de pessoas que falam demais, que criticam muito, que julgam muito. Então, a Bíblia ela tá falando do vinho, né? A bebida, a Bíblia nunca, pelo menos na Bíblia eu nunca vi dizer que a bebida alcoólica é pecado. A questão é a quantidade. Da mesma forma, eu nunca ouvi dizer que consumir, comprar roupas, fazer uma maquiagem, pintar a unha é pecado. A questão é o saber fazer. A questão são os exageros que nós muitas vezes cometemos. Mas a questão é, por que nós cometemos esses exageros? Por que comemos demais? Por que comemos muito doce? Por que queremos estar o tempo todo no centro das atenções? O que será que está acontecendo? Aqui é onde eu entro como terapeuta, né, terapeuta cristã. Aqui eu falo sobre as emoções. Nunca devemos julgar uma pessoa que está nas drogas, nos vícios, né, alcoolismo, enfim, vícios com pornografia, até mesmo a questão da preguiça, da procrastinação, do falar demais. Antes de julgarmos qualquer pessoa, precisamos entender o que há por trás, o que está levando aquela pessoa a comer demais, a estar o tempo todo comendo, o que leva aquela pessoa a estar o tempo todo com bebidas, bebendo a ponto de cair, de não conseguir mais nem pagar as contas do mês, porque está usando todo o dinheiro para consumir, né, para suprir um vício que a pessoa tem. Então, a questão aqui é por que que ela faz isso? Não é não é aquele porquê para fazer o julgamento, não, é o porquê mesmo, assim, o que há por trás, o que ela tá tentando suprir dentro dela, né? Sempre tem a pessoa quando ela tá com algum tipo de vício, com alcoolismo, com drogas, com videogame, com pornografia, dentro dela tem algo que ela tá tentando suprir e não tá conseguindo. E muitas vezes a raiz disso está lá na infância, que é o que eu, como terapeuta, né, o que nós fazemos é buscar a infância dessa pessoa através de lembranças, né, através de conversas, buscar com ela o que aconteceu na infância, como foi a adolescência, quais são os traumas que não foram tratados. E através daí começar um processo de cura, de dentro para fora, sempre com condução do Espírito Santo de Deus, né? Porque tudo é para honra e glória do Pai.
tudo para honra e glória do Pai. Então, como que tá as emoções dessas pessoas? Ali em Efésios 5:18 diz que diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, assim, precisamos desfrutar da vida. Estamos aqui não só para produzir, mas também para desfrutar. É preciso, é importante para nossa alma, para as nossas emoções, o desfrute, a comunhão. Mas o que nós não podemos é esbanjar disso, ou seja, tem uma mesa farta ali de comida. Eu vou pegar aquilo que me sacia. Eu não preciso encher a ponto de passar mal e ter que colocar para fora. Entendeu? Mas assim, a questão é nos encher primeiro do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos encher primeiro do Espírito Santo de Deus. Primeiro a minha comunhão com o Pai, depois comigo mesmo e depois com todos à nossa volta. Entende? Aqui ainda tem uma questão. Quando a pessoa ela tá tão cheia de si, por exemplo, aquela pessoa que gosta muito de falar, nós como terapeutas, né, psicólogos, enfim, nós categorizamos as pessoas, né? E a pessoa que gosta muito de falar, nós dizemos que ela é uma pessoa oral no traço de caráter dela. Uma pessoa oral, ela gosta muito de falar, ok? Mas o que está saindo da boca dela? A questão é o que está saindo de dentro de mim. Sai de dentro de mim aquilo que o meu coração está cheio, a minha alma está cheia. E do que a minha alma está cheia? Que tipo de emoção eu tenho na minha alma? Porque é o que eu vou pôr para fora. É o que eu vou pôr para fora. Então a gente tem que sempre estar lavando o nosso coração em Deus. Precisamos estar o tempo todo lavando o nosso coração, pedindo para o Espírito Santo olhar as nossas emoções, limpar as nossas emoções de tudo aquilo que não agrada ao Pai. Eu acho que assim, né, cada um com a sua crença, enfim, mas eu acho que quando nós paramos e falamos, Espírito Santo de Deus, por favor, limpa a nossa mente, limpa a nossa alma, nosso coração, de tudo aquilo que não agrada ao Pai, eu acho que já generaliza tudo. E aqui tem uma questão importante, a questão do perdão. A gente sempre costuma, né, liberar perdão para os outros, mas aquilo fica remoendo dentro de nós. Então precisamos nos limpar daquilo também, tá? E nas nossas terapias também nós conduzimos as pessoas à cura interior, à limpeza interior. De novo, sempre com uma condução do Espírito Santo de Deus, sempre através da conversa, tá bom? E aqui tem mais uma questão que eu separei aqui, ali no 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura, se a sua obra é pura e reta. Nós precisamos viver de maneira íntegra e reta. Quando nós decidimos, por exemplo, eu tenho a Júlia, a minha filha de 6 anos, quando eu decido viver de maneira íntegra e reta, pelo meu exemplo, ela vai seguir. Ela pelo meu comportamento, ela vai me seguir. Não precisa eu ficar o tempo todo falando para ela. Pelo meu comportamento, ela vai começar a ter os mesmos costumes, as mesmas crenças. Sempre eu falo para ela, filha, o que você tiver dúvida, você pergunta. A mamãe e o papai vai explicar para você. Entende? Mas é preciso que eu, através do meu exemplo, ela possa viver e viver bem. Mas através do meu exemplo. Não adianta eu ficar falando, Júlia, não faz isso, Júlia, não faz aquilo, Júlia, não faça, Júlia, não faça. Não, é através do meu exemplo. Não adianta dentro de casa eu ser uma com ela e na reunião de família eu ser outra. Ela vai falar, nossa, minha mãe tem dupla personalidade? Quem é a minha mãe? Que lado eu vou seguir? E o interessante, ela vai seguir aquele lado que mais agrade a ela. Se eu estou apresentando duas versões, uma boa e uma ruim, ela vai pegar aquela que mais agrade a ela. Então, eu como mãe, como tia e tal, eu preciso ter bons costumes para incentivar as crianças à minha volta. E com isso, a geração delas também serão alcançadas. Elas podem até não saber quem eu sou, meus netos, bisnetos nunca terem me visto, porque eu vou um dia embora daqui, dessa terra. Mas o que eu plantar aqui no coração da minha filha será passado de geração em geração. Então pensa nisso, quando você for educar seu filho, seu neto, seu sobrinho, você é professor, pensa nisso. É o seu exemplo que conta, não a sua fala.
Que é aquela, né? Mostre a mim seus resultados e te direi quem és. Então, os meus resultados são meus filhos, são meus netos, são os meus bisnetos. Nos meus filhos, nos meus netos e bisnetos, que na verdade eu tenho uma filha, é onde eu terei os meus resultados, né? Os resultados, eles falam por si só. E aqui eu deixei mais um versículo. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. É assim, nossa carne, ela quer descanso. Nosso cérebro, ele quer poupar energia. E o que tem na nossa alma, no nosso espírito? Precisamos saber o que há nas nossas emoções, né? O que está plantado ali dentro, quais são as nossas memórias, né? Porque assim, precisamos governar as nossas emoções. Aí volta lá no começo, que é a proposta de hoje, que eu falei, né? Ter domínio próprio e governo sobre nossas emoções. Aí volta lá nas nossas emoções, no nosso governo. Ok, meu corpo quer descansar, mas eu fiz eu fiz um planejamento, apresentei a Deus e tá lá o meu planejamento do dia. Meu corpo quer descansar, meu cérebro quer poupar energia. Mas tudo que eu me propus a fazer, eu fiz durante o dia? Eu realmente, sejamos honestos conosco mesmo, eu realmente mereço esse descanso? Ou eu só posterguei? Eu só enrolei durante o dia? Eu não fiz. E se eu não fiz, por que eu não fiz? O que está verdadeiramente acontecendo comigo? Por que que eu não estou conseguindo fazer o que eu me proponho a fazer? Mas não adianta eu olhar para dentro de mim com julgamentos. Eu preciso me entender. Muito se fala em procrastinação. Tem alguns que dizem que procrastinação é o termo moderno para se dizer preguiçoso. Mas a questão não é se eu sou preguiçoso ou se eu sou procrastinadora. A questão é por que que eu faço planejamento e não consigo seguir com o meu planejamento. E é isso que nós também ensinamos na terapia. Nós orientamos a pessoa a olhar para dentro, ver lá atrás, ver na adolescência, se não houve muitas palavras de você não consegue, isso não é para você, você não faz nada direito, você é um fraco, e outras palavras mais que pessoas de autoridades, quando nós éramos crianças, pessoas de autoridades disseram para nós. Isso fica rodando na nossa mente, porque para o nosso cérebro, o que foi dito lá atrás, quando eu era criança, quando eu era bebê, enfim, mesmo palavras positivas ou negativas, independente da palavra, positivo ou negativo, vai continuar rodando na minha mente como se fosse hoje. Então, o que está rodando na minha mente? Qual que é o programinha que está rodando na minha mente? É isso que nós ensinamos na terapia. A pessoa olhar para dentro e descobrir quais são esses programas, e através da neuroplasticidade, nós conduzimos ela a um outro entendimento daquilo que foi dito para ela, entendeu? E é isso que nós fazemos. Então, a partir dali, ela dá um salto, como se fosse um salto quântico, entendendo que não, eu sou produtiva sim, eu sou inteligente sim, eu vou fazer acontecer sim. Mas sempre lembrando que é ação. Não adianta eu fazer plano e ficar lá deitada achando que vai acontecer. Não vai acontecer. Eu preciso levantar cedo, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso mudar minha alimentação. É um conglomerado. Independente se eu estou empreendendo ou independente se eu estou numa empresa. Se eu quero mudar de vida, se eu quero mudar meus resultados, eu começo mudando a mim mesma. Entende? Então é isso que eu ensino, né? Essa é a proposta da minha terapia. Olha só, obrigada pela sua atenção. Curta e compartilhe o nosso vídeo. Ajuda o nosso canal a crescer. Aqui diariamente tem conteúdo de valor para você. Faça perguntas. Obrigada, conte comigo. Terapia não é para qualquer um, verdadeiramente não é. É para quem tem coragem de olhar para dentro e mudar a si mesmo. Combinado? Obrigada pela sua atenção e até a próxima.